Olá, fera! Nessa questão nós temos um recipiente de capacidade térmica 30, que dentro dele contém 20 gramas de um líquido de calor específico 0,5 a 60. Pelo fato desse líquido já estar dentro do recipiente no início, a temperatura do recipiente também vai ser 60, confere? É uma dica que a gente sempre dá nesse tipo de questão, que tem um calorímetro e ele não fornece a temperatura desse calorímetro, desse recipiente. Então a dica é justamente essa. A temperatura do recipiente vai ser sempre igual à do material que já está dentro dele, nesse caso o líquido. E ele tem gelo em fusão. Gelo em fusão, a temperatura é de 0 graus Celsius, ok? E aí a grande dificuldade da questão é saber se o gelo vai derreter completamente ou não. Para isso a gente vai fazer uma continha aqui, ó. Repara aqui, para que o calorímetro saia de 60 graus Celsius e chegue em 0 graus Celsius, ele teria que perder quanto? A gente aqui fazendo essa conta vai calcular qual é o potencial que o calorímetro tem de perder calor. Ele está numa temperatura maior do que o gelo, então ele vai perder calor para o gelo. Depois eu vou ver também quanto que esse líquido consegue também perder e quem vai receber é o gelo. E depois a gente faz a análise se essa quantidade de calor que esses dois caras vão perder é suficiente para derreter todo o gelo ou não. E aí depois que a gente decidir isso é que a gente vai começar a questão. Por isso que esse tipo de questão é considerado mais difícil. Então vamos ver aqui, ó, para que o recipiente chegue em zero, quanto é a quantidade de calor que ele vai perder? Eu vou chamar de Q1. É a massa, repare, mudou de temperatura, calor sensível, ó, MC delta θ. O MC é a capacidade térmica, 30, e a variação de temperatura, menos 60, final menos inicial. Então esse cara conseguiria perder 1.800 calorias, tudo bem? Massa. Vamos ver agora esse nosso líquido aqui. Ele está em 60, quanto é que ele consegue perder para chegar em 0 graus Celsius? Quanto é que ele perderia para chegar em 0? Calor sensível de novo, ó, mudou de temperatura, eu vou chamar de Q2. M, que é 20, C, que é 0,5, vezes a variação de temperatura, menos 60. Então nós vamos ter aqui 10, ele conseguiria perder 600 calorias. Então esses dois caras teriam um potencial juntos de perder para fornecer para o gelo 2.400 calorias. Confere? Ótimo. A pergunta é, será que 2.400 calorias são suficientes para derreter todo o gelo? Aí nós vamos responder agora, ó. Qual é a quantidade de calor Q3 suficiente para derreter todo o gelo e ele ainda continuar a zero? Só que agora água líquida. Então nós temos calor latente, vai mudar de estado físico, é a massa de quem derreteu, 10 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Então repare, para derreter todo o gelo, são necessários 800 calorias em forma de calor aqui para derreter todo o gelo. E veja que esses caras aqui, o recipiente e o líquido, conseguem fornecer muito mais do que 800. Conclusão inicial aqui da questão. Então, com certeza, esses caras vão perder 800, vão dar para ele, e ainda vai sobrar calor aqui na jogada, confirma? Esse calor, depois que derreter todo o gelo, vai ser usado para elevar a temperatura. Então, com certeza a temperatura de equilíbrio é acima de zero, porque ele vai derreter todo o gelo, vai ficar água líquida a zero, e depois ainda vai sobrar calor para esquentar essa água. Então, essa primeira parte aqui, que a gente acabou de fazer, a gente vai apagar e vai começar a questão do zero. Mas lembre que nós fizemos uma descoberta muito importante. A temperatura de equilíbrio está acima de zero e esse gelo vai ser derretido completamente, ó. Essa é a nossa descoberta. A gente tem que fazer essa conta antes para depois resolver, que é o que eu vou fazer agora. Ó. Com essa informação em mãos de que o gelo vai derreter completamente, tudo muda. Por quê? Porque, veja, a temperatura final de equilíbrio, eu vou botar aqui, vai ser uma temperatura acima de zero. Vou chamar ela de X, ó. E o gelo, vou ter que derreter completamente ele a zero e depois ainda esquentar. Então esse é o caminho, ó, que vai acontecer, ó. Esse cara aqui, o recipiente, vai sair de 60 até a temperatura de equilíbrio X. Esse líquido de 60 até a temperatura de equilíbrio X. E para o gelo chegar nessa temperatura, primeiro ele tem que derreter completamente, que a gente já descobriu que é o que acontece, e depois esquentar. Então nós temos aqui, ó, 4 calor para a gente calcular, ó. Q1, Q2, Q3 e Q4. Sendo que só existem esses caras, é um sistema físico termicamente isolado. A soma do calor tem que dar zero. Q1 mais Q2
mais Q3 mais Q4 tem que ser 0. Vamos lá calcular isso? Calor Q1, ó, sensível, é MC variação de temperatura, sendo que MC é 30, capacidade térmica. Ó. Q1 vai dar 30 vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. O calor Q2, calor sensível também, então é M20, C05, variação de temperatura, final X menos inicial 60. Somado com Q3, Q3 é calor latente de fusão, é a massa que derreteu, que a gente já sabe que é todo o gelo que derreteu, vezes o calor latente, que é 80. Mais o Q4, que é para esquentar essa parte aqui, a água a zero. É a massa, que é 10, massa da água é 10, o calor específico da água, ela até deu aí na questão, é 1, vezes a variação de temperatura, X menos 0. E isso tudo tem que dar 0. A resposta vai sair daqui, ó. Vamos fazer essa conta? Nós temos aqui, a gente pode simplificar todo mundo por 10 para facilitar um pouco nossa vida, ó. 0, 0, 0 e 0. E aí nós temos 3x menos 180, fiz a distributiva aqui, mais 2 vezes 0,5 dá 1, então vai ficar x menos 60, e aqui vai ficar 80 mais 80, mais x aqui, ó, 1 vezes x, e isso dá 0. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. 3x com x dá 5x, vou colocar aqui em cima a conta, ó, 5x. 180 negativo com mais 180 vai dar menos 100. Confere, ó. 180 negativo com mais 80 dá menos 100. Menos 100 com 60 dá menos 160. Passando para lá, dá 160 positivo. X vai dar, se a gente simplificar aqui, dividir logo por 5, ó, nós temos 3, 32 é o X. X é a temperatura de equilíbrio, 32 graus Celsius. Então, esse tipo de questão realmente é um pouquinho mais chatinho por conta daquela parte inicial. Um forte abraço e até a próxima.